Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Lu Gundsel e estamos começando mais um bate-papo, mais uma live aqui do projeto do X to the Future, que é o projeto que tem como propósito transformar pessoas e empresas para o futuro. E hoje eu vou receber a Cláudia. Cláudia deve estar entrando. Então, brevemente apresentando a Cláudia Miller. Ela é psicóloga, mestre em psicologia, coach executiva, especialista em gestão de pessoas e idealizadora da Singular Mais. Ela deve estar entrando em seguida. Deixa eu ver aqui. Oi, Cláudia. Já vi tu entrando. Só você mandar a solicitação. Apareceu a solicitação para ti? Certo. Já transmitindo aqui. Oi, Cláudia, tudo Oi, bem? tudo bem? Tudo bem. Obrigada aí por aceitar o convite. É um prazer te receber aqui nesse espaço. Eu que agradeço poder estar junto contigo nesse momento, podendo falar de um assunto que tá tão em voga, a gente está sempre falando e refalando e falando outra vez da importância dele dentro das empresas. Bom poder estar contigo nesse Isso. momento. Ah, legal. Que bacana. Então, para quem está chegando, essa é uma live do projeto X to the Future e a Cláudia vai nos trazer aí o tema Redesenhando a Liderança. E com o questionamento, é possível crescer depois de 2020, depois de tudo que vivemos e ainda estamos vivendo, né, Cláudia? É, a verdade não passou, não Não, passou, e as notícias de hoje não foram muito animadoras também, não, né? não. Que É, momento, que é. momento que a gente está vivendo, e eu espero que seja um momento mesmo, né? E que logo a gente consiga sair dessa situação toda e a gente possa. A gente não vai retomar a nossa vida, mas que a gente possa se sentir mais seguro, que a Claro. sensação de insegurança é a mais delicada nesse momento. É verdade. E ainda principalmente para o líder aí que está atuando, tendo que lidar com as suas equipes, né? Está sendo muito desafiador esse novo formato de trabalho, tudo isso que impacta as nossas vidas, o emocional das pessoas, e ainda quando se trata do tema de saúde. Então é um momento que a gente vai precisar muito se redesenhar e se adaptar frente a essas adversidades desse momento, né? Na verdade, é um grande trauma, né? Que todo mundo passou e passou juntos. Foi um trauma coletivo, está sendo um trauma coletivo, né? E se a gente for pensar, trauma significa uma ruptura do nosso sistema de crenças. Então, coisas que a gente acreditava, elas foram por água abaixo. Por exemplo, não vai chegar até aqui, isso vai ficar lá na Uhum. Ásia, como foi a outra foi uma epidemia, né, da SARS, não veio até aqui. Isso a gente toma um remédio, vai passar, logo vai, a gente, né? E nada disso aconteceu, né? E ainda a própria sociedade, as comunidades todas ainda polarizadas, né? E as pessoas no meio disso tudo. Né? Sim. As empresas fecham, as empresas abrem, as pessoas vão para casa, as pessoas voltam a trabalhar. Né? Quando se falava em home office antes da pandemia, era uma coisa tão distante, era uma coisa tão longe.
Era uma coisa até impossível jamais na minha empresa, que isso, né? É, As pessoas pagar para as pessoas ficarem em casa de pijama trabalhando, meu Deus, é. nem pensar. Então é mais uma crença que precisou ser quebrada, né? E a partir dessa crença, as pessoas e as empresas se perguntando: e agora? O que eu tenho que descobrir? Né? O que Uhum. vem a seguir nessa vida que eu nem pensei que eu tinha que viver, que eu viveria? Né? O que está acontecendo? Por que eu? Por que comigo? Aí eu pergunto de volta, mas por que não contigo? Sim. Por que não tu? Né? Porque a gente sempre, né, parte do princípio, entra quando vem a dor, né? Mas por que essa dor comigo? Tá, mas por que não essa dor contigo? Olha as possibilidades que podem surgir a partir do momento que tu entende as tuas emoções negativas, né? Que a partir que a liderança percebe que ele também está com raiva, que ele também está com medo, que ele Uhum. também está ansioso, que também ele está inseguro, vulnerável, e ele faz um entendimento desse rol de sentimentos todos e consegue transformar isso em algo que possa ajudar e colaborar pelo próprio sentimento de autocompaixão. A gente falou muito Uhum. em autocuidado esse tempo todo, né? Então, o autocuidado passa também por essa autocompaixão, assim, não, eu também vou cuidar de mim aqui também, eu vou É. colocar os meus horários, eu também vou fazer os meus vídeos com a minha equipe, né? E como é que a gente trabalha trauma, né? Quando a gente estuda isso lá na faculdade de psicologia, não é diferente como a gente incentiva as pessoas, os líderes a fazerem. Vamos falar sobre, mas é Uhum. através de uma escuta ativa. Não é só falar para ser uma coisa de verborreia, né? De contar, ficar contando, contando. Não. Tá, tu tá me dizendo isso, mas como é que tu tá te sentindo com isso? Né? Ah, eu fui correndo ali no supermercado, mas eu voltei, aí tomei um banho e agora eu tô aqui porque eu tô com medo, eu me senti todo infectado e tal. Ok, eu te entendo, mas por que tu tá te sentindo tão vulnerável assim desse jeito? Sim. Né? Então, o posicionamento do líder, no sentido de poder ajudar a sua equipe a também entender as suas emoções, né? E poder identificar quais são as fortalezas, quais são os pontos fortes que as pessoas têm, ele enquanto liderança, para que ele possa, então, ajudar os outros a descobrir. É como no avião, primeiro a máscara na gente, depois a Sim. gente tira do outro, né? É. Então, e muito que, como é que a gente via as empresas funcionando? Colocando a máscara no outro, depois eu boto em mim. Né? Vamos lá, olha, não cumprimos meta, não conseguimos atingir o resultado. Vamos, né? Muito sem parar, assim, vamos lá, rodinha no pezinho, vamos trabalhar, sem muito parar para pensar e raciocinar sobre aquilo que estava havendo ali naquele momento. Né? Então, a partir desse momento, a gente também tem a possibilidade, até porque, né, Lu, deu uma desacelerada um pouco, assim, né, tu podia acordar mais próximo da hora que tu ia começar a trabalhar, porque não tinha o Sim. trânsito, né, então tu tá, né, ficando em casa, tinham alguns benefícios, assim, de um pouco mais de calma, e isso podia trazer um pouco mais de centralidade para as pessoas. As que conseguiram aproveitar isso, esse momento, elas também puderam praticar um pouco mais dessa calma e que trouxe Sim. essa autocompaixão, esse poder olhar para dentro de si, entender os seus sentimentos para poder, daí, então, colocar a máscara no outro, né? Botar em si e Verdade. depois botar no outro. É. Né? Nunca foi tão necessário a gente olhar pra gente primeiro, pra depois poder contribuir com esse olhar para os outros, né? Cláudia, eu É, preparei umas perguntas aqui pra te vamos fazer. lá. Mas a Uhum. gente vai fluindo aqui a nossa conversa, tá? Vamos Pode, tocar o pode. barco. Então, assim, ó, mesmo com todos esses acontecimentos traumáticos, né, que a gente ainda tá vivendo e que a gente ainda não sabe quando isso vai acabar,
Pensando nessa liderança, o que a gente pode tirar de positivo de tudo isso para que contribua de fato com os processos, com os negócios e principalmente com a gestão de pessoas? O próprio comportamento da liderança, na maneira dele fazer com que as pessoas possam se sentir também responsáveis. Aí a gente começou a falar também sobre accountability, né, que o Roger Connor traz no livro dele, o Príncipe de Oz. Né? Então, ele fala que a accountability é ter um senso, tanto individual quanto coletivo, de responsabilidade por resultados. Né? Então, como é que eu vou conseguir isso? Ele traz no livro uma linha, onde em cima ele coloca o êxito, e o êxito se atinge a partir do momento que eu consigo visualizar o que está acontecendo. E para poder visualizar o que está acontecendo, eu preciso ter lentes claras. É Né? um desafio. É um desafio, eu preciso ter as minhas lentes claras, né? As minhas lentes limpas, para que eu possa realmente entender o que está acontecendo. Como é que eu vou entender o que está acontecendo? Perguntando. É simples. Às vezes eu digo a questão da comunicação ainda é uma questão muito forte dentro das organizações. Né? E aí eu brinco às vezes com os meus coaches executivos. Siga o filósofo Chacrinha. Quem não se comunica se trumbica. É. Né? Então eu brinco com eles nesse sentido. Então, a partir do momento que eu tenho uma escuta ativa, que eu entendo, que eu percebo que está tendo emoções negativas e que está cegando, essas emoções acabam cegando as pessoas das percepções do que está acontecendo na verdade. E isso está fazendo com que hajam conflitos também, porque haja alguns conflitos dentro da própria equipe, mesmo à distância, isso também acontece. Ou até assim, a própria situação de vida, né? A empresa fecha, a empresa abre, a empresa vai suspender meu contrato, a empresa vai me dar férias, a gente vai ficar trabalhando, reduz salário, não reduz salário. Como é que eu vou trabalhar com a criançada dentro de casa? Como é que eu vou fazer para dar conta desse resultado todo? Então, o líder vai conseguir o êxito visualizando como é que tá a vida dessas pessoas, como é que eles estão. É a escutativa que eu estava falando antes. Aí depois ele toma posse disso, dessas informações, ele decide, ele tenta resolver, mas ainda no campo das ideias, e aí sim ele parte para a ação. Aí, então, essa responsabilidade por resultados, ela tem mais êxito quando ele consegue tomar esses passos. Ou então, abaixo dessa linha, o Connor coloca a passividade e o esperar para ver, que é o fracasso. Então, qual é o lugar melhor para estar? No êxito. Então, a partir do momento que eu decido no êxito, eu vou tomar essas atitudes de visualizar, de tomar posse, de resolver, de agir, me aproximando e me conectando com a minha equipe, com as minhas pessoas. Então, é diferente de quando a gente estava lá na empresa e cada um saía fazendo e depois me mostravam os resultados. O acompanhamento aqui é um pouco maior, porque as pessoas precisam de um pouco mais de atenção naquilo que elas estão entregando, aquilo que elas estão fazendo. Né? Então, se lá pelas tantas a gente está trabalhando, nós duas resolvemos trabalhar juntas num projeto e tu some. E não me dá, e eu te procuro, tu não me responde, né? E tu não me deixou no vácuo, né? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou me sentir? Ela que é a minha líder sumiu, eu tô demitida. Eles me tiraram do projeto sem me falar nada, eu tô fora. Olha só o quanto de ansiedade, né, e de coisas que passa pela cabeça da pessoa. Muito. Tira fome, tira sono, ou come demais, ou dorme demais, tudo é muito intenso. Né? Então, a liderança, até no sentido de poder chegar na fase de agir, porque não vai ser ele que vai fazer, vai ser a equipe que vai fazer, ele precisa ter essa consciência de quem está com ele ali naquele momento e poder, então, explorar as emoções positivas.
tudo que as Uhum. pessoas têm de recursos pessoais e que são positivos e que vão contribuir para o trabalho. Eu estou falando da autoestima, da autoeficácia, do otimismo e da esperança. Só que esperança aqui é no sentido de esperar, como a gente usa. Ah, eu espero um dia, né? Não nesse sentido, mas no sentido que a psicologia positiva traz, que é colocar um objetivo, traçar rotas e eu, como agente, né, essa agência, ser o protagonista e eu resolver isso, fazer isso. Inclusive, esse é um papel do líder também, dar esperança para as pessoas. Qual é o Uhum. objetivo? Vamos planejar as rotas e agora vai. Que eu te acompanho, estou aqui, estou do teu lado e a gente vai seguir juntos nessa trilha, nesse caminho. Então, muito do êxito de também poder passar por esse momento é o quanto que as lideranças podem trabalhar a esperança nas pessoas. E aí eu tenho esperança e eu tenho otimismo, que otimismo no sentido de ter uma visão positiva em relação ao futuro, eu tenho desempenho. Porque se eu Sim. já sei como fazer, eu sei onde chegar e eu acredito naquilo, e se eu acredito naquilo, eu tenho uma autoestima elevada, porque eu tenho sentimentos positivos em relação a mim, e tenho uma autoeficácia boa também, eu acredito que eu sou capaz, que eu posso, eu tenho engajamento no trabalho, comprometimento com a organização e desempenho. Mais do que isso, é só comemorar e abrir o champanhe para comemorar o atingimento de metas no final do período. Show. É, tu trouxe vários elementos aí, escutativa, as emoções, esse olhar mais positivo, porque não adianta ficar olhando para um cenário negativo e ficar ainda, né, ali naquela insegurança e pensando no pior. Tem que mudar uma frequência de pensamento e de otimismo mesmo, de não, vai dar certo, vai mudar e realmente trazer esses elementos, né? Então, acho que aqui tu trouxe bem forte trazer esses elementos para o papel da gestão de pessoas, para essas equipes, né? E eu acho que o maior benefício é em busca desses resultados. Uhum. Porque na verdade, assim, para o líder poder fazer todos esses movimentos, ele também precisa fazer essa leitura das emoções dele. E aí a gente acaba falando aqui da liderança autêntica, da autenticidade do líder, né? O líder Uhum. autêntico, ele tem consciência sobre os pontos fortes dele, ele sabe o que ele tem de recurso pessoal, que é bom e que ele pode colocar à disposição do trabalho e da equipe dele, né? Ele sabe como ele sabe quem ele é, no que ele acredita, no que valores que baseiam as decisões dele, né? Ele age muito em cima dos valores pessoais dele e dos valores da organização, porque eles tendem a ser a ter uma complementariedade ou serem muito parecidos. Afinal de contas, é aqui que eu estou trabalhando, aqui que eu gosto, aqui que eu estou me desenvolvendo, então tem uma compatibilidade legal ali, né? Então é um líder que ele é transparente. À medida que ele age desse jeito, ele consegue então trabalhar nas pessoas e ser um líder mais confiante, que as pessoas confiam, exatamente nessa ordem. Essa pesquisa que foi feita com trabalhadores de Portugal e do Brasil para ver a liderança autêntica, né, medindo para ver como é que era a liderança autêntica nesses dois países e o que as pessoas então valorizavam mais no seu líder. Então, eles elencaram a confiança, a capacidade que eu possa confiar nele, empatia. E aqui eu quero abrir um Uhum. parênteses, porque eu acho muito interessante, eu gosto muito da definição que o Daniel Goleman traz de empatia. Ele traz isso num artigo da Harvard Business Review, numa entrevista que ele fez junto com o Dalai Lama. O Dalai Lama estava falando de compaixão nas organizações, e aí ele traz a questão da empatia. Aí ele fala da empatia emocional, que é essa que é a mais falada, de se colocar no lugar da outra pessoa para sentir o que ela está sentindo. E cá para nós, Lu, eu acho tão difícil. É, é. Sabe, quem consegue vestir os meus sapatos sou eu.
Já É. dizia Elvis Presley, ninguém vestiu os meus sapatos, ele dizia, né, cada vez que ele tinha um, uma crítica, uma coisa assim que ele não gostava. A outra é a empatia cognitiva, que é poder entender o ponto de vista da outra pessoa, eu poder ouvir, entender, né? Mas tu está me dizendo, tu está dizendo isso sobre que ponto de vista? Qual é o teu ponto de vista sobre isso? E eu poder entender qual é o ponto de vista dele. E também a terceira que ele traz é a questão da preocupação empática. O que eu posso fazer para te ajudar? E aí, então, à medida que eu consigo fazer essa conexão, eu estabeleço pontes empáticas. Achei esse termo que ele usou magnífico. Assim, Pontes deixa eu comentar. empáticas. Pontes empáticas. Então, isso me leva até o outro através da empatia. Né? O outro ponto elencado na pesquisa foi a estabilidade emocional. Isso é muito valorizado. Então, que o líder tenha estabilidade emocional, que um dia não esteja de um jeito ou do outro, e a gente nunca sabe com quem vai encontrar a pessoa. Isso traz uma insegurança e uma incerteza muito grande para as pessoas, e muito mais agora nessa época, né, que a gente não... de incertezas. E a quarta é a esperança nesse sentido, de objetivo, rotas e agência. Né? Então, isso faz com que as pessoas se sintam mais próximas dos seus líderes e que eles consigam discutir sobre as suas vulnerabilidades. Eles se sentem mais aptos para compartilhar os seus valores, as suas coisas, né? Porque sente que tem respaldo do outro lado. Né? Então, qual é o redesenho da liderança? Né? Então, assim, vamos trazer um líder mais próximo, né? Que ele continua focado, ele tem que dar conta de negócios, de processos, e ele tem que dar conta de pessoas. E nesse momento, a pandemia nos colocou muito forte esse pilar pessoas, para que ele consiga alcançar negócios e consiga alcançar processos também. Né? Tu vai me cortando, porque eu estou emendando uma Não, coisa, vai lá, tô emendando adorando. uma coisa na outra, né? Porque Tá eu falei de profundo. processos agora, me lembrei da ambidestralidade, né, que o Tushman traz para nós, que é das empresas e dos líderes ambidestros, que foi um ponto importantíssimo para as empresas sobreviverem. Né? Então, de um lado, né, na mão, vamos dizer assim, na mão esquerda, eu tenho todo o meu legado, aquilo que eu faço, os processos todos que foram desenhados há de um eterno, que são daquele jeito. Na mão direita, e eu, né, não tem nada a ver a posição ser direita ou esquerda, né, mas a mão direita, eu trago as inovações. Né? Isso que a gente viu assim das empresas, principalmente o comércio. O comércio teve que começar o e-commerce, a transformação digital, que era uma Veio coisa assim, que forte. estava no planejamento estratégico para daqui a anos, ela aconteceu em meses, semanas. Né? Então, esse outro lado, né, essa da mão direita, o quanto que as empresas precisaram, e aí, então, todo um investimento. Algumas até optaram, não, a gente vai parar com todo o investimento que a gente tinha em qualificação e capacitação de pessoas para investir nisso aqui. E a gente vai qualificar, então, depois que a gente tiver toda essa estrutura pronta, e aí, então, a gente vai qualificando à medida que o carro vai andando, a gente vai trocando a roda. Né? Muitas empresas me disseram isso, olha, eu estou trocando roda com o carro andando, porque eu não posso parar agora, porque eu estou preocupado com o meu caixa. Porque se eu não tenho caixa, eu também não vou ter essas pessoas. Tem Verdade. uma situação de um restaurante que foi bem interessante, um movimento, assim, né? O casal resolveu montar e abrir um restaurante em janeiro do ano passado, janeiro de 2020. E eles queriam inaugurar depois, então, do carnaval, que era março. Já era março. Tudo pronto. Local alugado, arquiteto já tinha terminado a obra, estava tudo montado, as mesas postas, o cardápio, os freezers, as pessoas contratadas, todo mundo treinado.
nada abre amanhã, inclusive tu, É, né? nossa. Aí o que aconteceu naquele momento ali, né? Os donos pensaram, vamos fechar, né? Vamos mandar todo mundo embora, vamos devolver tudo e a gente abre depois que passar tudo isso. E o pessoal deles ali questionou, mas só tem essa saída mesmo, só pode ser assim, desse jeito, né? E eles não estavam sabendo de que jeito eles poderiam fazer diferente. Os próprios colaboradores, eu não vou chamar de funcionário, porque eles colaboraram muito, né? Os próprios colaboradores, eles se juntaram e cada um pôde dizer assim no que era bom. O garçom dizia, eu sei dirigir moto. O cozinheiro Olha aí. dizia, eu sei fazer entrega. Eu sei, sabe? Mas não foi contratado para dirigir moto. Mas eu tenho carteira e eu posso. Né? Que sensacional. A recepcionista, a roster, né, do restaurante, disse, olha, eu sei cortar cebolinha, que é uma beleza. Corto uma cebolinha é ótimo. Vem para a cozinha também. Eles redesenharam o seu trabalho, né? A gente pode chamar isso até de um job crafting, né? Eles redesenharam o trabalho, eles mexeram na tarefa, nas relações e na parte cognitiva também da tarefa. E eles começaram, então, todo um processo de redesenhar o próprio negócio junto com os donos, né, do restaurante. Ao passo que ele não ficou só um restaurante, ele tinha a parte do delivery, as pessoas ligavam para lá e faziam um pedido ou iam buscar o takeaway. E eles também montaram uma mercearia. Além Olha disso, aí. eles abriram um espaço para receber as doações, porque eles Hum, começaram a divulgar que eles tinham um espaço lá que as pessoas podiam trazer as suas doações que eles iriam então entregar para o banco de alimentos. Então, isso também de poder retribuir, né, aquilo que é bom, aquilo que me acontece de bom, eu também poder devolver para o outro aquilo que é bom, que me aconteceu de bom, também isso ajuda muito no processo da empresa, da liderança. A liderança tem esse restaurante está aberto até hoje, está funcionando, né? que Quando deu para abrir, demais. eles abriram, né? Então, e outra, eles trabalharam pela metade do salário que eles tinham combinado, também pelo fato de deles não poder garantir um pouco, né, um sustento, né? Porque senão eles estavam desempregados, iam trabalhar onde? Né? Sim, Quem contrataria naquele momento? Então, assim, eles também tinham um interesse pessoal, uma motivação intrínseca de fazer alguma coisa. Isso a gente pode arriscar dizer que eles estavam totalmente engajados no trabalho e sim. estavam comprometidos com a organização no sentido de ajudar, então, o casal de sócios a não fechar o negócio e a fazer com que o negócio, então, prosperasse. Mas isso veio Né? dos proprietários ou tinha um líder que influenciou tudo isso? Não, isso eles próprios se juntaram entre eles, né? Então, Foi bem não deu para a gente colaborativo. para perceber que tinha uma liderança informal no meio deles ali. Até Uhum. poderia ter, mas não teve um destaque assim. Era tudo muito no colegiado. Vamos fazer aqui, ó, vamos nos juntar. O que nós vamos fazer? Né? Aí um deu uma Que ideia. show. Quem sabe a gente bota uma mercearia também, a gente vende umas cervejas, né? E a gente pode estender o horário e a gente pode fazer as entregas também disso. Né? Eles fizeram a própria entrega, eles não foram para aplicativos, até por uma questão de custo, né, e de economia, até porque eles precisavam alavancar, né, e isso trazia um pouquinho mais de custos para ele, né, ainda ter que pagar o aplicativo. Então eles mesmos faziam as entregas porque eles tinham condições de entregar os pedidos. Eles Que se show. organizaram, WhatsApp, por internet, pelo site, e funcionou, né? Então, assim, essa liderança, essas pessoas, esse casal que montou o restaurante, conseguiu captar no mercado pessoas tão valorosas quanto eles. Verdade.
Porque eles não disseram, não, vocês são doidos, eu não vou botar dinheiro nesse negócio mais, eu já estou cheio de dívida e está batendo boleto e não sei o quê, e vocês, né, eles não, vamos lá, então vocês querem nos ajudar, a gente quer ajuda. Então vamos lá e vamos trabalhar para que a gente consiga passar por essa onda da melhor forma possível. E se redesenharam com muita positividade, muita garra, né? Uma conexão, uma colaboração, gerou uma sinergia de conexão e união entre eles. E é isso que tu falou no início, né? Que é esse desafio do papel do líder estar conectado, porque para ficar distante do seu liderado é muito fácil, né? Ainda mais agora em home office, né? Sem estabilidade total. Até porque, assim, até a Marina Colasanti tem uma crônica que ela fala sobre como a gente se acostuma rápido às coisas. A gente se acostuma a ficar em casa, a gente se acostuma a não cumprimentar o vizinho, a gente se acostuma a comer a mesma coisa todo dia, a gente se acostuma. E a gente se acostuma a trabalhar em casa e cria uma rotina, né? E se acostuma com aquela rotina. A gente se acostuma a reclamar sobre as mesmas coisas, a gente se acostuma a elogiar sempre as mesmas coisas, né? Então, eu li isso há muitos anos, nunca mais eu me esqueci disso, né? Porque acho que é um cuidado que a gente tem que ter, da gente não se acostumar demais com as mesmas coisas, senão a gente não produz e não provoca mudanças. E isso a liderança precisa fazer, né? Então, como pode, nesse momento, a gente vê, tem algumas empresas que optaram aqui, não tem mais presencial, a gente só vai trabalhar, estou entregando sala, a gente vai ficar com 2 metros quadrados para se encontrar de vez em quando, né? Para ter interesse comercial, né? Sim. Vamos entregar o andar todo, isso a gente viu é bastante, né? Outras estão fazendo de um jeito híbrido, vem de vez em quando, a gente se encontra de outro jeito, e outras não, vai ser todo mundo aqui, quero todo mundo aqui, porque preciso ver as pessoas trabalhando, eu preciso ver. Então, assim, ainda muito, né, no controle, né? E que a gente precisa entender assim também, o líder precisa entender que tem coisas que ele controla. O que ele não controla, ele pode influenciar. O que ele não controla e não consegue influenciar, aceita. Não tem outro jeito. É só aceitar. Verdade. Aceita, é desse jeito. Cláudia, e o que tu vê assim? Eu gosto de trazer muito o jeito errado. Então, essas empresas, essas lideranças, elas precisam se redesenhar. E elas precisam se conectar, gerar essa colaboração. E qual é o jeito errado que tu percebe que dificulta atingir esses resultados, essa superação? É quando esse olhar para dentro do líder ele não acontece. Ele não faz essa virada, né? E perceber que agora ele precisa também entender de outras coisas, que passa muito mais pela gestão das pessoas que estão com ele do que propriamente só entregar resultados. Ele continua tendo esse papel. É para isso que ele foi chamado, e aquele líder naquela posição, porque tem aquela expertise, né? Porque tem aquela qualidade, tem aquilo que a empresa precisa, né? Mas ele precisa também olhar e ver que valores são esses que eu tenho e que eu posso dispor e que eu posso trabalhar e ter coragem. O líder não pode não ter coragem, ele tem que ter coragem. Então, é a coragem de falar e de poder fazer um feedback com o seu colaborador por vídeo, né? Tiveram algumas empresas assim que até era bonito de ver assim. Mas eu posso fazer isso por vídeo, se a gente faz terapia, amigo, online. Então, como é que a gente não vai fazer um feedback? Mas se o feedback é negativo, mas quando é que um feedback é negativo? Aí as pessoas me olham assim, como é que ela não sabe o que é um feedback negativo? Né? Aí é que ele tem que estar fazendo um monte de coisa errada e tem que consertar. Tá, então se tu vai ajudar a consertar, não é negativo, isso é extremamente positivo.
É negativa se tu vai lá com sangue no olho para destruir a pessoa, tu está com um discurso na ponta da língua que vai às raias do assédio moral. Isso é Só para feedback negativo. criticar. É a crítica pela crítica, chega a ser até maldade, né? Uhum. Quando a pessoa vai. E aí a importância, assim, né, de poder ser. Se eu tô com esse ódio todo, não é hora de falar. É. Até porque eu tenho que checar. Eu nunca posso ouvir uma coisa e ter aquela coisa como uma verdade absoluta, porque tem o outro lado. Como é que o outro lado sente? Como é que o outro lado está vivendo, está passando por isso? Né? Então, é alguma coisa em relação ao cliente? Tá, o cliente veio e reclamou do atendimento do meu colaborador. Mas o que houve que ele deu um atendimento que o outro sentiu como tão ruim, assim, como desrespeitoso, ou fraco, ou que não atendeu as expectativas? O que tem do outro lado? Né? Por que não escutar também do outro lado? Por que eu vou ficar com uma versão só e ter aquilo como uma verdade absoluta? Eu acho que isso é uma outra crença que cai. As verdades não são. Isso a gente já estuda na filosofia há muitos anos, o que é verdade absoluta, o que não é, o que. É. Mas eu acho que elas não são assim tão rígidas. Talvez essa seja a palavra melhor. As verdades não são tão calcificadas assim. Né? Porque tem a minha verdade, tem a verdade que é a do outro, porque isso acontece de acordo com as percepções, de acordo com a maneira como eu vejo o mundo, a maneira como eu senti aquilo, naquele momento de vida como eu estava. Eu, cliente, Uhum. senti o do meu fornecedor um tom mais ríspido, mas será que naquele momento ali eu também não tinha recém passado por uma situação que me deixou mais fragilizado e qualquer um que chegasse perto de mim eu poderia sentir como uma coisa mais agressiva, né? Então, não dá para ficar vendido para uma posição só, né? Então, Sim. vamos compartilhar esses sentimentos, entender o que está acontecendo, né? Colocar as vulnerabilidades na mesa e ter coragem de olhar para elas e resolver isso. O que não dá é para não resolver. Coragem, Eu então. acho que que a falta de coragem seria um erro nesse momento Sim. bem danoso. Verdade. A Cris aqui comentou, talvez o ideal seja propor que o liderado deixe um pouco de pensar no que está faltando nesse momento, bem como não esperar tanto do futuro e focar e prestigiar o que ele tem de bom nesse momento. Aí a gente está falando do agora, né? Acho que ela traz isso, assim, né? De poder focar o agora. O que a gente já conseguiu e como é que a gente está agora? Como é que eu estou me sentindo agora? Agora a gente está com o Uhum. advento da vacina, né? Mas, por outro lado, a gente também está vendo as notícias que a coisa piorou, né? Os atendimentos estão É. mais movimentados, os hospitais não estão dando conta, os profissionais de saúde estão cheios de trabalho, Sobrecarregados. sobrecarregados de novo, enfim, né? Então, poder viver agora, eu acho que assim, é saber jogar, balancear um pouco as coisas. Não é viver no passado e não é viver lá no futuro. Mas Uhum. poder aprender com as coisas do passado para eu poder viver o meu presente e projetar o meu futuro. Isso é a esperança. Né? A É. esperança me coloca num futuro que pode ser próximo e pode ser muito distante. Né? Pode ser que o meu objetivo seja morar fora quando tudo isso terminar. Uhum. Mas pode ser que o meu objetivo seja tentar correr, voltar a correr, que eu não parei de correr. Né, Sim. que é mais perto, é mais próximo, né, e depende só de mim agora nesse momento, que é de me organizar e ver os horários que eu posso sair e como é que eu vou fazer para buscar a minha. Verdade. Ótimo. Então, eu acho que
o agora ele é importante, a gente tá no presente e poder sentir, até porque agora, o agora já passou, já é passado, né? A gente tem essa realidade, né? Aquilo, o início da nossa live já é passado, já é a nossa Já, história, já podemos contar uma verdade. história, né? Nós mesmos, mas o pessoal que está com a gente, né? Iniciamos uma live às 8 horas, né? E poder viver agora, aproveitar, né, o que a gente está discutindo e pensar lá na frente, pensar o futuro, sim. Poder ter esse sentimento assim também de otimismo, né, de que as coisas Uhum. podem dar certo, porque eu sou capaz e eu tenho um sentimento muito positivo em relação a mim mesma, né? E tem condições de fazer. Isso trabalha com os meus recursos pessoais e me coloca em rota de crescimento. É, com Né? Acho que certeza. Eu acho que é importante para agora, mas vamos aprender com o passado e vamos também pensar lá na frente. Que pode ser é, aqui na frente ou pode ser lá na frente. é. E isso vai nos trazer crescimento, com certeza, né? Diante Sem de todas dúvida. essas dificuldades, e é isso, vamos evidenciar aquilo que está acontecendo de bom, vamos ser otimistas para um futuro melhor, mas vamos buscar o que crescimento que estamos tendo, né? Crescer sempre. Cláudia, e assim, se tu pudesse dar assim dicas dos primeiros passos para quem identificou que precisa trazer essa liderança redesenhada, quais são os pontos assim, passo um, passo dois, passo três que tu pode sugerir para que as pessoas que estão nos assistindo e quem vai assistir depois no gravado possam conduzir a partir de amanhã? Dá uma olhada para ver como é que está se sentindo, né? Nesse momento aqui agora. A gente está com notícias novas hoje e é como se a gente estivesse vendo um filme antigo. Né? Eu não gosto de ver filme duas vezes. O pessoal aqui em casa briga comigo assim, mas vocês estão vendo esse filme outra vez? Né? Porque eu já sei a história, eu já sei como é que termina a história. Essa história a gente não sabe como termina. A gente tá, né? Nós somos protagonistas de um filme que a gente não tem roteiro. Né? Ele tá acontecendo. Então, se ele não tem roteiro, a gente escreve. Vamos escrever esse roteiro, então, como liderança. Olha para onde tu tá, né? Para o lugar onde tu tá, a empresa que tu tá, o que tu tá fazendo. Percebe se aquilo está fazendo sentido e tem significado para ti, né? Se aquele trabalho te traz algum sentido e tem um significado, isso já a gente já está falando de engajamento no trabalho. Então, se eu sou uma pessoa engajada no trabalho, e quando eu digo engajada no trabalho, isso tem muito também a ver com carreira, eu com a minha carreira, né? Eu engajado na minha carreira, né? Como líder, eu quero ser líder, e que líder é esse que eu quero ser? E será que eu consigo ser esse líder? Olha para a equipe. Tu quer saber, Uhum, o Jack Welch disse isso lá, em 1980. Quer saber como é que está a tua liderança? Olha para a tua equipe. Tem sim. nada mais certo do que isso. Tu está vendo uma equipe esbugalhada, brigando entre si, fofoca, diz que me diz, e brigando até pelo WhatsApp corporativo. Dá uma olhada na tua liderança para ver como é que ela está. Né? Uhum. Se lá pelas tantas tu também não está incentivando um pouquinho isso. Se tu vê o pessoal deslizando, fluindo, eles não caminham, eles flutuam, né? E estão te entregando. Então, isso também pode ser um sinal positivo de que aquilo que tu está fazendo, o apoio, todo o suporte psicossocial que a liderança está conseguindo dar, está sendo bastante eficaz. Ou mais ou menos isso. Porque pode ser, isso é o ideal e tem o real, o que é possível. Né? Então, o que é possível fazer agora, nesse momento, enquanto lideranças, enquanto empresa, enquanto colaboradores de uma organização? Né? Eu, como colaboradora, posso estar percebendo, notando e vendo coisas, e eu quero poder ter essa liberdade de dizer para a minha liderança essas coisas que talvez ele não tenha se dado conta ainda. Ou tenha se dado conta, mas está se fazendo ainda um pouco, né? Porque está Sim. investigando, ou porque não quer tocar nesse assunto, enfim, por uma série de motivos.
Aí é de novo aquela empatia cognitiva, entender o ponto de vista do outro. Né? Não vamos partir para o paredão, né? Vamos antes tentar entender o que está acontecendo, entender os lados, né, das coisas que estão acontecendo. Outro aprendizado muito importante que as empresas tiveram, né, e que estão colocando em prática e que a gente viu crescer bastante, foi a questão de investir nos métodos ágeis. Grande maioria, 2019, uma convenção naquele hotel, Fazenda Maravilhoso, trouxe aquele speaker maravilhoso e que fez as pessoas pensarem, refletirem, e dali saiu o planejamento estratégico para 5 anos. O que fez com ele em março? Gente, vamos nos reunir aqui por vídeo, vamos fazer um Zoom e tentar fazer um OKR de 3 meses. Verdade. Né? Então, assim, eu acredito que aquelas convenções lindas, eu adorava aquilo, porque a gente ia para uns hotéis maravilhosos, né? A gente se juntava e curtia juntos e pensava as coisas e fazia. Não, agora nós vamos fazer um Zoom e pensar no OKR né? E aí quem vai ser quem vai ser o PO, o Scrum Master aí, né? E os KPIs, como é que a gente vai, os backlogs, como é que a gente vai definir, como é que o time vai apresentar isso para nós, vamos lá, tá aqui os objetivos e vamos embora. Né? Então, Verdade. essa foi uma outra mudança, assim, que foi importante, porque que fez justamente isso que eu ouvi de alguns gestores: estou trocando roda com o carro andando. Precisou ser feito desse jeito. E se precisa fazer ainda desse jeito, que seja mais tranquilo, que seja com amor. Sim. Né? Que seja usando os seus recursos pessoais a favor disso, porque isso vai fazer com que ele ocupe o seu espaço de liderança. A liderança é como toda relação. A partir do momento que tu perde a admiração pela pessoa, a relação quebra. Assim é com namorado, marido, noivo e é com liderança também. Quando a admiração terminou a relação. E é muito difícil retomar isso. A gente percebe assim que olha, tá difícil de eu acreditar que tu possa fazer de alguma coisa diferente e eu voltar a te admirar como eu te admirava antes, né? Porque vem uma série de sentimentos, até de traição, de rasteira, uma série de coisas que daí, então, de entender isso, né? Então vamos olhar para quem está trabalhando com a gente, ver como é que estão essas pessoas e o quanto que eu posso estabelecer pontes empáticas, então, com essas pessoas, para que elas possam trabalhar e me trazer, então, o accountability, né? A responsabilidade pelos resultados. No êxito, fracasso. Ótimo. Show. Maravilha. Adorei, adorei. Aproveito também para dizer que a gente vai preparar uma videoaula, né, Cláudia, para colocar dentro do projeto. Uma videoaula bastante prática, trazer aí um plano de ação para essas lideranças. Isso. E adorei, acho que foi assim, um bate-papo muito profundo. Eu fiquei aqui imersa e muito pensativa em tudo isso, e realmente é um desafio do momento, né? É um desafio da gente reavaliar as nossas emoções, ter um olhar positivo, estimular essa colaboração, inspirar as pessoas e principalmente mostrar que estamos vulneráveis, não adianta, tem uma situação aí, né, que está impactando bastante, que está muito vulnerável e que a gente vai ter que aprender a lidar com isso e vamos superar e vamos sim crescer com todos esses desafios. Tá. E poder gerenciar as expectativas também, né? Porque as expectativas de todo mundo estão muito altas, as expectativas. Né? Então, a equipe que eu tenho já não serve mais porque não vai dar conta do que eu preciso, vou trocar todo mundo. Né? E aí troca mesmo. E a expectativa que tem no time novo é gigantesca. Né? E aí, então, o quanto que lá pelas tantas vai realmente corresponder àquela expectativa.
Então vai daí também, assim, né, de poder olhar a realidade como as coisas são. É Que me dá um verdade. freio, senão não para de falar. É isso aí. Mas é isso aí, Cláudia. Acho que a gente já chegou aqui no nosso limite de tempo. Ah, é Adorei esse verdade. bate-papo. Te agradeço muito por trazer todo esse teu conteúdo, esse teu conhecimento para realmente ajudar aqui o público da expertise, que é um público muito grande, né, de líderes, profissionais que estão focados aí na parte de gestão de pessoas, RHs, e o propósito do projeto do X to the Future é realmente isso. Trazer esses profissionais competentes para ajudar, para colaborar, para a gente conseguir viver esse momento e ainda crescer com tudo isso que está acontecendo. Então, super te agradeço aí a tua disponibilidade. Muito obrigada, agradeço o pessoal que esteve com a gente. Eu que agradeço, né, a possibilidade de poder estar compartilhando contigo e com toda a tua audiência aí, né, desse pessoal todo que está buscando cada vez mais crescimento, desenvolvimento, capacitação, que o caminho realmente é esse. Assim. Muito obrigada, te agradeço muito. Foi muito gostoso também, gostei de participar, de compartilhar um pouco da minha experiência, dos meus estudos sobre um assunto que eu gosto muito. Gosto muito de Legal. compartilhar também. Então tá, Cláudia. Até a Até próxima já. oportunidade da Até gente se mais. ver. Um grande abraço aí, um grande abraço pro pessoal também. Uma boa noite.